Olá, caro telespectador, e bem-vindo mais uma vez ao seu programa Autarquia em Sua Casa. Desta vez estamos no Concelho de Vila Nova de Gaia, na Junta de Freguesia de Santa Marinha, com o Sr. Presidente, o Sr. Joaquim Leite. Sr. Presidente, muito bom dia. Bom dia. E desde já, em nome da Norte TV, deixo-me agradecer-lhe o facto de nos receber nesta sua magnífica casa. Para iniciarmos esta nossa conversa, porque o Sr. Presidente, além de Presidente, também foi uma figura emblemática de um setor do desporto em Portugal, nomeadamente o ciclismo, e representante de dois dos mais, vamos chamar, emblemáticos clubes do nosso Portugal, o Porto e o Benfica. Eu gostaria que o Sr. Presidente falasse um pouco do cidadão Joaquim Leite, antes de falarmos no Presidente Joaquim Leite. É importante porque eu tive uma vida muito direcionada ao desporto, da qual falou e bem do ciclismo. Representei os três melhores clubes portugueses, na altura era o Académico, o Futebol Clube Porto, e depois por divergências que tive com o treinador, fui parar ao Benfica, da qual estive os últimos 2 anos de profissional. Quando o profissionalismo foi abolido, eu entendi, como já era empresário desde 1970, entendi que quando ganhei uma das provas mais importantes da minha carreira, que foi o Porto de Lisboa, em 1970, que devia logo olhar para o futuro e fundei uma empresa que se chama Ciclo Coimbrões. E filo por... Uma empresa que continua ligada ao ciclismo. Ao ciclismo, há 40 anos. Com certeza. Ciclismo e material de moto, bicimotor e ciclo Coimbrões. E filo com a percepção e com a responsabilidade de que naquela altura havia muitos bons corredores, havia muita oferta, e nós, para estarmos num clube grande como o Futebol Clube Porto, teríamos que não ter quebras. Se tivéssemos uma época que, na verdade, não dessemos o rendimento que era necessário, nós automaticamente éramos despedidos e teríamos que, se quiséssemos praticar ciclismo, o fazer em clubes mais baixos, como a Iamba, como a Coelima, como os Sangalhos, da qual a remuneração eram 50% que a gente oferia no Futebol Clube Porto e mais tarde no Benfica. Isso foi um passo importante da minha vida, porque além de representar os 2 maiores clubes portugueses e que participei em muitas provas além fronteiras, voltas à Espanha, voltas à Suíça, Paris-Roubaix, volta às Astúrias, muitas provas, das quais fui rei da montanha da volta à Tarragona. Também venci as metas volantes na volta ao Vale dos Mineiros. Tive uma carreira, na verdade, importante. Sr. Presidente, deixe-me perguntar, o Sr. Presidente só responde se quiser, qual foi o clube onde o senhor foi mais feliz como ciclista? Olha, fui nos dois. Claro que no Futebol Clube Porto foi o clube que me projetou, e da qual eu devo muito à sua massa associativa, que eu era um menino bonito, que tive o meu início de vida, passei nos restaurantes da Rua da Madeira e por ali, e por isso eu, na cidade de Porto, quando passava, claro, quando fui para o Benfica, isso reduziu-se a 50%, eu era uma pessoa acarinhada por todas as pessoas do Futebol Clube Porto e da cidade de Porto. Ainda hoje, quando vou ao Porto, eles me reconhecem que eu não mudei muito, mas sou acarinhado por todos e também na minha freguesia, felizmente. Por isso, onde me senti melhor, eu não arrisco. Nos dois fui bem. Tem uma ligação mais afetiva ao Porto? Fui bem, porque sim, foi mora aqui, me projeto, não é? Exato. Mora no Norte, mas em termos de profissionalismo, tanto guarda boas recordações, quer do Porto, quer do Benfica. Sim, devo-lhe dizer que naquele tempo o Benfica estava mais adiantado que o Futebol Clube Porto em termos organizativos, em termos de disciplina, em termos de rigor. Era um clube que quando se vestisse aquela camisola tinha que se ganhar. Enquanto no Futebol Clube Porto havia mais
mais facilitismo, não tínhamos... não tinha uma estrutura definida. Não tinha a estrutura que naquele tempo o Estado da Luz tinha. Era muito difícil entrar no Estado da Luz. Ó, Sr. Presidente, antes de partirmos... Depois? Deixe-me fazer... O Sr. Presidente já continua. Deixe-me só fazer uma pergunta que continuar, não tem nada a ver com esta entrevista. Como é que um antigo ciclista, amante do desporto, porque continua a seguir o ramo empresarial ligado ao ciclismo, como é que vê, por exemplo, umas notícias como as últimas do Lance Armstrong? Com tristeza. Olha, com tristeza, isso não foi bom para a modalidade, mas foi bom para a saúde dos atletas. Na verdade, eu sou de uma geração de corredores que dá gosto hoje estar com eles. São pessoas com saúde, são pessoas que a idade não lhe pesa, não aparentam. E nós também, naquele tempo, havia uns comprimidos que se chamava doping, só que não estava nas circunstâncias que hoje está. Eu, quando eu vi, estava num ginásio a fazer uma manutenção física e olhei para a televisão e vi as declarações de um colega do Armstrong. Eu disse, estamos no fim do mundo. Na verdade, o Armstrong estava a fazer, ele e a sua equipa, claro que há mais, não é só ele, e os métodos estavam a adotar, e a forma como se estavam a preparar, a dopar-se, isto, na verdade, íamos já no fim do mundo. Qualquer atleta sem condições físicas, com podia ser campeão. Tinha resultados que sem este produto não era possível. Oxalá que isto que foi disputado venha a sentir-se na nossa juventude, porque queria lhe dizer que pertence a uma geração de corredores que hoje são saudáveis, que deram o seu máximo num tempo em que havia corredores fora de série, em que o pelotão tinha patrões, em que quando que eu vou falar, que faleceu, Joaquim Agostinho, se lembrava de semear os corredores pela estrada fora, o fazia, coisa que hoje não acontece. Nós assistimos às chegadas em pelotão, não há diferenças de organismos, de tudo. Mas na altura havia? Na altura havia grandes corredores. E então, eu posso falar à vontade disso, porque fiz mais de uma centena de controles antidoping e nunca na vida, a minha ficha na Federação está limpa. Até porque havia um rigor muito grande dos clubes. O corredor que atingisse, que desse positivo numa prova, era irradiado imediatamente. Por isso, nós tínhamos cuidado, quando havia controle, sabíamos bem o que tínhamos que fazer, porque não havia facilitismo. Corriam o risco de perder o que gostavam de fazer e também o seu emprego. Exato, mas o doping antigamente eram os comprimidos que se adquiriam na farmácia livres, não eram proibidos, porque era um produto, a Profamina, por exemplo, que os estudantes, os médicos, usavam para estudar e para estar mais tempo atentos. E também os motoristas, que aquilo era para terem mais reflexo. Claro que não dava energia nenhuma ao atleta. Claro. Isso era ali. Aumentavam os níveis de concentração. Sim. Concentração, reflexo. Se o atleta estivesse em condições. Isso nunca. Claro. E custava a módica quantia de 20 escudos. Todo o atleta tinha 20 escudos. Hoje não. Hoje os produtos que estão na Candonga, que isto é administrado na Candonga, isso custa uma fortuna. O atleta chega ao final do ano, o que ganhou não chega para se preparar à altura que todos estão na mesma circunstância. E o que eu queria dizer desse tempo é o seguinte: não houve um atleta que falecesse, que morresse. E hoje assiste-se a mortes no futebol, a mortes no ciclismo, a mortes no basquete, a mortes no handball. E o atleta não morre. O atleta, para ser atleta, tem, primeiro, um exame médico no Centro de Medicina Desportiva. Tem exames constantes e
tem que ser um indivíduo diferente. Por isso, as mortes que se têm assistido é precisamente derivadas aos produtos que estão inseridos no desporto. Eu queria dizer uma coisa, é que eu tive médicos no Futebol Clube do Porto e no Benfica, mas no Futebol Clube do Porto, principalmente, Dr. Barreiros Magalhães. Um médico que era de clube, um médico que fazia as voltas a Portugal. E Deus nos livre de nós dizermos ao Dr. Barreiros Magalhães que tínhamos tomado uma Profamina ou ao Dr. Ribeiro Graça, que era o médico-chefe de clube. Isso era impossível. E hoje são médicos que estão metidos na exploração dos atletas. Aquilo que, na verdade, não se justifica e não devia ser. O médico é para olhar pela saúde do atleta. Não se faz 40 a hora, faz 38. Mas que retirem esses produtos do mercado. Esses produtos são para, na verdade, promover mais tempo a pessoas que estão com doenças muito graves e que deixem estar isso, que não administrem isso nos atletas. Sr. Presidente, para fecharmos um pouco este capítulo, diga-me uma coisa, continua a acreditar na modalidade então? Sim, eu penso que o ciclismo é uma modalidade de excelência. Queria lhe dizer que cheguei com a camisola amarela às Antas 2 vezes e que o estádio estava repleto como fosse um jogo de futebol de Porto e Benfica. De manhã, às 2h, e à noite, quando corremos o contrarrelógio também na pista, que começou às 9h30 e acabou à meia hora. O estádio estava cheio, por isso era um desporto das multidões. E eu ainda acredito, e lanço o repto ao Sr. Presidente da Federação agora, que é o Delmino Pereira, um ciclista, e da qual eu admiro e tenho boas relações com ele, que tenha a coragem de se rodear de pessoas sérias e que volte e que fale com o Futebol Clube do Porto, com o Benfica e com o Sporting, porque 0,5% de um jogador dá para sustentar hoje uma secção de ciclismo, desde que se reúna com pessoas sérias, pessoas com capacidade e pessoas que gostem da modalidade. E então, se o ciclismo for praticado por estes 3 grandes clubes, vamos voltar a ter as estradas cheias de adeptos, cheias de pessoas que gostam da modalidade. O Sr. Presidente, permite que lhe pergunte, transportou esse rigor para a política? Sim, é uma pergunta importante. Eu penso que os políticos, primeiro, têm que estar habituados a sofrer, e eu sofri muito também na bicicleta, e como autarca também acredito. Mas, acima de tudo, a pessoa tem que saber gerir recursos humanos. Eu penso que as pessoas, para estar na política, tinham que ser uns bons empresários, umas pessoas que, na verdade, tivessem consciência das dificuldades que as empresas às vezes atravessam e como devem gerir os dinheiros privados para depois gerir bem os dinheiros públicos. E isso assiste-me. Tenho Santa Marinha no topo das gestões de freguesias. Ainda há dias houve uma sondagem que Santa Marinha, se o Presidente quiser voltar a candidatar-se, ganha com 60%, 70%, não tem problema. Porque tenho aplicado o rigor, o espírito de sacrifício, a seriedade, a competência, tudo para os meus munícipes estarem, na verdade, como estão, contentes e que também reconhecem e também me estimam. O Sr. Presidente foi daqueles que fez o circuito inverso ao que nós estamos a ver habituados nos políticos. Nós estamos a ver habituados os políticos a virem para a política para depois irem para o ramo empresarial. Não é? O Sr. Presidente fez o contrário. O Sr. Presidente aproveitou o know-how do ramo empresarial para aplicar o mesmo rigor do desporto e das empresas à gestão de uma freguesia. Muito bem. Se calhar daí vem o seu sucesso. Muito bem. Eu nunca sonhei ser presidente. Nunca. E tenho feito por consideração também das pessoas que me convidaram, foi o Luís Filipe Menezes, em que eu disse que não tinha vida para isto. Mas desde o momento que ganhei uma junta de freguesia em 2001, pelo PSD, que se reconhece que a junta de freguesia, a maioria é à esquerda, eu fiquei muito orgulhoso e dei tudo o que tinha e o que não tinha para me sacrificar por esta gente, para ter a freguesia com tudo o que é necessário. Faltam
meios de obras que a Junta vai fazer das pequenas verbas que, na verdade, uma Junta de Freguesia tem. Não é? Nós vivemos do 10º da Câmara de 20 mil euros mensais, temos 30 funcionários, temos um orçamento de próximo de 1 milhão de euros, por isso nós temos que saber gerir bem. O Presidente anda no seu carro, gasta o seu gasóleo, quando bate o carro paga, não quero que amanhã passe por um município e que ele tenha a mais pequena coisa para me apontar. Por isso, esse percurso que diz e bem, eu nunca sonhei ser Presidente de Junta, nunca vi uma Assembleia de Freguesia e nunca fui uma Assembleia Municipal antes de ser eleito pelo povo para o primeiro mandato, segundo e terceiro. Então foi chamado por, no fundo, achar que a freguesia precisava de um novo rumo? Olha, isto foi uma brincadeira que houve no campo de Coimbrões, eu e o professor Duarte, o professor Duarte era para ser candidato, e eu disse, podes-te candidatar, que eu podes contar com o meu, já tinha sido presidente do clube, e sou vice-presidente da Assembleia, e fui das pessoas que dei muito ao Coimbrões, porque as equipas de ciclismo que passaram por Coimbrões eram todas patrocinadas pela minha empresa, e era uma secção autónoma em que o Coimbrões não gastava nada. E por isso o Coimbrões tem uma volta a Portugal de 78 e é reconhecido em Portugal e além fronteiras pelas secções de ciclismo que teve, além de ser um clube de referência que está na 2ª Divisão Nacional e que tem uma secção de basca que nos dá muitas alegrias e muitos títulos. Mas foi aí no campo que eu lhe disse. Ele foi dizer ao Dr. Filipe Menezes que atirasse comigo para o barulho, que eu era uma pessoa de rasgos, uma pessoa com qualidades, e após 4 vezes que o doutor me convidou, eu disse, bom, eu vou fazer um esforço para me candidatar. Mas há uma coisa, o Presidente da Junta atual era primo direito da minha esposa. Ainda tive que lutar contra isso. Como é que eu ia gerir a situação? Ia gerir a situação da pessoa que era Presidente de Junta, não era meu familiar. Não é? Por isso, tive que ter um bocado de coragem e ver que também a freguesia não estava bem. A freguesia não estava bem. Sr. Presidente, valeu a pena? Valeu a pena. Sinto-me orgulhoso por ter conseguido tudo. Temos feito muitas obras, temos tudo o que é necessário para os nossos municípios. Nós estamos sempre atentos e hoje, que é muito difícil, além de ser a única junta de freguesia que atribui um subsídio a todas as coletividades, e temos 10 coletividades, 5 na área cultural, 5 na área desportiva, e depois temos os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, uma associação que nos é muito querida, mas que nós subsidiamos também com um valor bastante elevado. Somos a única freguesia que fazemos isso. Na área social, temos 3 polos que subsidiamos mensalmente com 350 euros. Cruz Vermelha Portuguesa, que tem centro de convívio para os nossos idosos, o Bom Pastor e o Centro de Convívio da Serra do Pilar. 3 polos sociais que a Junta todos os meses lhe atribui uma verba. Isto é inédito. Pelo Natal, Pelo Natal distribuímos 400 cabazes. 400 às famílias mais necessitadas. Todos os dias estamos a atender pessoas necessitadas para lhe atribuir alimentos. Todos os dias participamos com algumas verbas para problemas de falta de pagamento de água, luz e aluguéis. Estou à espera de ver se consigo atingir o 3º mandato sem que tenha de fazer o mínimo corte do nosso plano de atividades e orçamento. Mas é uma freguesia com um peso grande nessa responsabilidade que esperamos levar até ao final. Temos uma cantina social, da qual entendi que se devia
fazer há um ano, era a casa do professor que estava ali a ter o seu movimento, e quando terminou o protocolo eu disse que teriam que sair porque havia necessidade de fazermos uma dispensa social para atendermos as pessoas mais necessitadas. Por isso... É só a vossa, vamos chamá-la de dispensa social, é só géneros alimentícios, Sr. Presidente? É géneros alimentícios, e contribuímos também, às vezes, com fogões, com qualquer coisa que seja necessário. Pois, mas a nível, por exemplo, de roupa, etc., não... Roupas, temos ali uma exposição de roupas para as pessoas levarem então o que necessitarem. No âmbito total de uma loja social, não, sim, não tenha só géneros alimentícios. Também roupas. Sr. Presidente, vamos pedir-lhe que, à semelhança do que costumo fazer com todos os seus colegas, que descrevesse um pouco a sua freguesia. Explica ao nosso telespectador que não conhece a freguesia de Santa Marinha, que tipo de freguesia é Santa Marinha? Santa Marinha é a freguesia mais desenvolvida do concelho de Vila Nova de Gaia. Tem uma extensão de 8 km², temos 27.000 eleitores, temos cerca de 40% da população é de uma idade de mais de 65 anos, temos 9 escolas, 2 EV23 e 7 primárias, temos 10 coletividades, 5 na área do desporto e 5 na área da cultura, e no desporto temos clubes que na verdade dão muita projeção à freguesia, porque o Candal e o Coimbrões estão em divisões de topo. O Coimbrões é o clube que neste momento está na 2ª Divisão Nacional, o clube mais representativo de Vila Nova de Gaia e que está na freguesia de Santa Marinha. Por isso, é uma freguesia com muita população, com as suas carências, mas que nestes 3 mandatos nós temos estado atentos ao corrimão que é preciso, à rua que é preciso alcatroar, à rua que é preciso colocar a patela em condições para as pessoas não partir as pernas, e isso tem sido a Junta, com a ajuda da Câmara, mas a Junta tem feito obras que não nos pertencem. Eu deixaria um resumo das obras um pouco para a segunda parte, Sr. Presidente. O Sr. Presidente agora falou, e corrija-me se eu estiver enganado, vocês não têm nada a nível de esportes fluviais, também têm? Aqui na sua freguesia. Santa Marinha faz confronto com o Ridor, correto? Sim. Ali não tem nada relativo a canoagem? Canoagem, temos o Sport Clube do Porto. Está na vossa freguesia? Está, e também está em Gondomar, não é? Agora as instalações maiores deles estão no Freixo. E temos o Clube Fluvial Portuense. Mas não considera, por exemplo, a zona ribeirinha uma mais-valia da freguesia de Santa Marinha? É a zona mais importante que temos na freguesia. Primeiro temos os clubes fluviais e temos o remo, da qual o Fluvial Portuense está no Porto, não é? Aqui tem uma secção. O Sport Clube do Porto está em Gondomar, em Valbom, aqui tem uma secção. É a zona mais importante que a freguesia tem, porque temos a coisa mais importante que existe em Portugal, que é o vinho do Porto, as cabos do vinho do Porto, que é uma atração... Que traz o turismo por arrasto. Uma atração turística fantástica. Nós, nos 3, 4 meses do ano, a beira-rio, com a requalificação que foi na verdade efetuada, é sem dúvida uma atração turística e que é uma mais-valia para Santa Marinha. Santa Marinha é a freguesia mais... Primeiro está na fronteira, não é? Sai-se da ponte e entre si Santa Marinha. Mas é a freguesia de Gaia com mais projeção. Socialmente, tem notado que esta freguesia tem tido mais casos
que motiva a preocupação daqui desta sua equipa? Ou não, Sr. Presidente? Tem-se mantido estável os casos de carências sociais? Tem-se assistido, dia após dia, mais pessoas com necessidade. Nós temos 2.800 desempregados, em que também temos incluído alguns da Aforada. A Aforada, depois vai-se falar nisso, mas vem aqui fazer a apresentação do centro de emprego. Exatamente, o seu colega da Aforada ontem fez-nos chegar essa informação também, em que vocês, no centro da apresentação... Eu acho que eles também o podiam fazer, né? Mas mandaram para aqui. Nós todos os dias temos a Junta com uma quantidade de pessoas para ser atendidas. Com a apresentação quinzenal, não é? A apresentação quinzenal, e está-se a notar que há muitas pessoas com carências que estão a requisitar os seus documentos para o RSI e para coisas necessárias. Com certeza. Sr. Presidente, vamos abordar só de leve o novo mapa autárquico que foi promulgado pelo Sr. Presidente da República há poucos dias. À luz desse novo mapa autárquico, Santa Marinha tem alguma alteração? Agrega, é agregado, fica igual? Olha, isso houve para aí uma polémica. Eu disse sempre, quando fazíamos as assembleias e eu era interpelado pela oposição, qual era a minha posição, se estava preocupado, eu disse, isso para mim não me tira o sono. Eu durmo sossegado com o problema das agregações. Sabíamos que Santa Marinha não tinha qualquer problema que fosse agregado a qualquer freguesia. Pela sua dimensão, não é? Mas houve aí um mal-entendido em que estava para Santa Marinha se agregar a Canidelo. E isso nós entendemos que era uma palhaçada, e eu e o Sr. Presidente Fernando Andrade Canidelo travámos uma luta bastante acesa para que isso não acontecesse. Até porque Santa Marinha, a ter uma agregação, só fazia sentido ser um lugar que já lhes pertenceu em 1952, que era a Aforada. Até porque havia uma responsabilidade grande nisso, que os políticos estavam a deixar passar em claro, que ia ser muito mau para o povo, que eu considero muito, é o povo da Aforada. Porquê? Claro que nós temos um cemitério, que quando eu cheguei aqui não havia um lugar para sepultar um falecido. Eu trabalhei uma luta muito forte, e arrisquei o meu mandato, mas consegui pôr o cemitério com sustentabilidade para hoje continuarmos a enterrar os mortos da Aforada e de Santa Marinha. Mas já existia aí uma guerra muito forte para que a Aforada não enterrasse os seus entes queridos em Santa Marinha. Porquê? Porque uma freguesia para ser freguesia, tem uma coisa, tem que ter um cemitério. E a Aforada nunca se preocupou, e eu condeno os políticos que passaram desde 52 até aqui, nunca se preocuparam em arranjar um espaço sagrado, um campo santo, para evitar que as pessoas tenham que vir da Aforada para Santa Marinha, muitas vêm a pé, e que a idade já não nos facilita, mas eu às 7h30, quando passo para o cemitério, as pessoas já estão lá sentadas, e eu abro o portão e deixo-as entrar. O cemitério abre às 8h30, mas eu passo e abro a porta, porque as pessoas vêm da Aforada com o seu raminho de flores. Isso era uma responsabilidade que os políticos deviam ter para arranjar uma melhor qualidade de vida para o seu povo. Não quiseram fazer. Nunca tiveram essa preocupação. E quando eu cheguei, na verdade, havia uma guerra com o Presidente Santo que não queria pôr termo a isso, porque não havia lugar para os nossos licenciados. Como sabe, a pessoa, para ir para o cemitério da sua freguesia, tem que estar licenciado nela. Estar licenciado em Mirandela, vai para Mirandela. Estar licenciado em Bragança, vai para Bragança. E eu desvalorizei isso e continuamos a ter os falecidos da Aforada no cemitério. Agora, quando se deu esta remodelação autárquica,
admirei que as pessoas, os políticos, não tivessem a preocupação de ver que se a Aforada, porque a Aforada esteve sempre para ficar isolada, até à última questão. E eu não dei um passo, nem tinha nada que dar, para a Aforada vir para Santa Marinha. Se viesse, era bem acolhida. Mas nós não íamos chamar a Aforada, porque nem nos queríamos meter nessa guerra. Mas a Aforada fez tudo para ficar isolada. E a Câmara e as pessoas que estavam a conduzir este projeto também fizeram tudo para que a Aforada ficasse isolada. Mas não viram uma coisa grave. É que a Aforada, a ficar isolada, perdia o direito de enterrar os seus mortos na freguesia, principalmente nas campas do Geral, porque a Aforada tem muitos jazigos no cemitério de Santa Marinha, que é uma concessão deles que assiste enterrar. Mas para as campas do Geral, eles perdiam esse direito. E eu aí condenei as pessoas que estavam à frente do processo. Tinham que ver que teriam que ter essa preocupação e essa atenção com o povo, que na verdade não tem culpa nenhuma das falhas dos políticos. Com certeza. Sr. Presidente, como o nosso tempo já vai longo, vamos fazer uma pequena pausa nesta primeira parte e regressamos já para a segunda parte. Bem? Obrigado. Sr. Telespectador, não saia do seu lugar. Estamos na freguesia de Santa Marinha, no Concelho de Vila Nova de Gaia, à conversa com o Sr. Presidente Joaquim Leite, e voltamos já para a segunda parte. Até já então.